Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Hoje, domingo, dia 22 de novembro, e eu quero conversar com você sobre um importante tema: ministério social. Esse trabalho importante que nós, como igreja, devemos sim nos engajar, nos envolver, que são as questões sociais do nosso tempo. Antes de nós abrirmos a palavra e conversarmos sobre ministério social, eu quero orar com você, pedindo sabedoria para o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque és presente em nós, te agradecemos por Tua palavra que nos orienta e ilumina a vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga clareza para a nossa atitude como indivíduos, como igreja. Também, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe e atente aos irmãos e irmãs que estão sofrendo, aqueles que estão passando e carecem do nosso apoio, que possamos sempre ter um olhar atento, coração aberto para os que estão em momento de vulnerabilidade no nosso contexto. Tudo o que nós pedimos, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ministério social. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler versículos 13 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 8, do 13 ao 15, diz assim: Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Amém por essa palavra do Senhor na nossa vida. A igreja é sempre o corpo de Cristo. Nós aprendemos isso desde os primeiros estudos nossos, quando ainda éramos crianças nas escolas dominicais. E pensando nessa perspectiva do corpo de Cristo, a palavra também diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que o corpo de Cristo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, esse corpo é sustentado, ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus ou pelo próprio Deus. Sabendo que nós, como igreja, somos corpo, que somos preenchidos por esse Espírito, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade como igreja de Cristo, consiste justamente em refletir esse Cristo, esse Deus Salvador, na sociedade na qual eu e você estamos inseridos e inseridas. Esse é o nosso compromisso. A partir desse ponto, que é minha responsabilidade e sua também, refletir Jesus Cristo na nossa sociedade, eu queria te fazer duas perguntas. Quais são as injustiças sociais do nosso tempo? Quais são as injustiças sociais que afetam a sua cidade, a sua comunidade? Também eu queria te perguntar, o que eu e você temos feito como igreja para combater as injustiças sociais e diminuirmos as desigualdades? O que eu e você estamos fazendo para, como diz o texto aqui, promover essa igualdade? O que nós estamos fazendo para que não exista sobrecarga para uns e alívio para outros, para que não tenha fartura para uns e também necessidade para outros e outras? O que é que nós estamos fazendo? E a partir dessa pergunta eu quero começar aí os pontos contigo. A missão da igreja no mundo é justamente a de denunciar quando existem injustiças. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar, uma expressão que é muito usada, em cima do muro. Estamos vendo muitas coisas, o mínimo que nós temos que fazer é apontar: olha, tem coisa errada aqui. O profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 30, diz: causa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Causa espantosa e horrenda
se anda fazendo na terra. Ou seja, ele estava aqui denunciando que estava tudo pervertido. Os pobres sendo cada vez mais explorados, e a religião, no tempo aqui do profeta, sendo conivente com tudo. E nós, algo que é muito claro, ainda que nós tenhamos todos esses avanços tecnológicos, a tecnologia tem cada vez mais nos facilitado, haja vista a nossa aula aqui sendo realizada virtualmente para evitar aí problemas com a contaminação. Mesmo com todos esses avanços, ainda nós não conseguimos eliminar problemas básicos da nossa sociedade. Por um exemplo, a fome no nosso país, na nossa cidade, ela não foi erradicada. Nós ainda temos pessoas sofrendo com a fome. E diante desse dado, dessa constatação, o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Também nós já dissemos aqui que existe a desigualdade social. O que nós estamos fazendo para tentar equilibrar um pouco essa balança? Todos esses problemas, a fome, a falta de moradia, a desigualdade, elas são muito claras. E tudo isso por conta de injustiças. E o que nós, como igreja, estamos fazendo para que haja igualdade, como a orientação do apóstolo aqui para a igreja de Corinto. Então, diante de todo esse desenho, esse cenário que nós estamos, uma característica nossa como seres humanos, nós ainda não somos capazes de nos sensibilizarmos com o problema da outra pessoa. Isso é muito claro. Por mais que nós tenhamos aí avançado nas pesquisas, na tecnologia, eu tenho séria dificuldade em me sensibilizar com o problema da outra pessoa. E aí, então, a gente começa a adiantar aqui a nossa conversa, um outro ponto para pensarmos. Se é nossa responsabilidade denunciar as injustiças, ao olharmos os profetas no Antigo Testamento, exatamente era isso que eles faziam. Eles condenavam as injustiças do seu tempo. E aqui nós vamos poder abranger um pouquinho aqui de qual era a atuação profética naquele contexto. Os profetas, por exemplo, eles denunciavam as injustiças nos tribunais. Os profetas denunciavam as injustiças nos tribunais. Como, por exemplo, eu quero ler aqui com você, profeta Isaías, e aqui eu tenho mais citações, você vai ver aqui no slide que está ao nosso lado, citações de outras perspectivas dessas denúncias. Queria ler contigo Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim: ai dos que decretam leis injustas, do que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Olha aqui, a perversão da coisa, Justamente pessoas que a sociedade precisava atender, as viúvas, os pobres e os órfãos, sendo explorados. Os profetas também, eles denunciavam quando existia suborno, os poderosos compravam a justiça, quando existia absolvição de culpados, pessoas que cometeram delitos eram inocentadas injustamente. E nós podemos aqui marcar que Jesus é justamente aquele que veio para oferecer libertação ao pobre, à viúva e ao órfão. Justamente aquele que estava sendo explorado. Por isso, essa marca é fundamental. Você vai ver aqui no slide citações dos profetas, que você pode pesquisar aí, por exemplo, profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 11, ainda no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 23, Isaías 11, do 1 ao 5, são todos aí perspectivas. Essa de Isaías 11, do 1 ao 5, nós podemos ver aí já a profecia do libertador, de Jesus que viria para nos libertar, o Messias tão aguardado do povo.
Os profetas também, eles eram contra o comércio fraudulento, né? O lucro exacerbado, a balança enganosa. Vamos ler aqui o profeta Amós, né? Usar aqui a literatura cristã para nós, né? E os profetas aí que tanto nos orienta. Profeta Amós, capítulo 8, vou ler com você, versículo 4, diz assim, Amós, capítulo 8, versículo 4, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Versículo 5, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos o refúgio do trigo? Está aí, né? O profeta denunciando esse superfaturamento, esse comércio fraudulento. Outra perspectiva que os profetas também faziam era apontar, né? Eles apontavam as opressões latifundiárias, ou seja, aquele que tinha posse de terra e não partilhava com o seu irmão, a violência para que os poderosos pudessem acumular a terra. Quero ler com você também Isaías capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Está aí, né? O profeta denunciando as pessoas que dominavam, né, o espaço territorial. Os profetas também, eles apontavam quando existia roubo, penhoras, juros altos. Tudo isso você pode ver aí nas citações que nós estamos deixando para você. Eu quero só fazer mais uma leitura de quando eles exploravam aí com roubo, penhoras e juros altos. Amós capítulo 2, versículo 8, diz assim, e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. Aí eles impunham multas, né, juros altíssimos sobre esse povo já excluído. Também eles condenavam a riqueza e a luxúria, tem aí as citações. As injustiças nos salários retidos, várias citações aí, profeta Jeremias, Malaquias, Ezequiel. Você pode depois aqui copiar essas citações e pensar, né? Então, vejam o quanto importante é a atuação do povo de Deus nessa denúncia profética, né? Para que nós possamos combater as injustiças do nosso tempo. E uma visão também que é muito importante se nós queremos pensar no ministério social para a nossa igreja, lembrando que nós temos o MASD, né, o Ministério de Ação Social e Diaconia, e que nós também já conversamos aqui na igreja sobre a importância de sermos todos uma igreja diaconal, uma igreja que atende aos problemas do nosso tempo. O apóstolo Tiago, ele é muito claro na sua carta como no que diz respeito a esse nosso trabalho. Eu queria ler com você Tiago capítulo 1, versículo 27. Diz assim, né? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmos guardar-se incontaminado do mundo. Então tá aí, né? Se tem um ensino muito claro
nessa carta é que nós devemos visitar os órfãos e atender as viúvas nas suas tribulações. Tiago também, ele exorta os ricos do seu tempo, aqueles que têm as posses, está lá no capítulo 5, versículo 1 ao 6, vou ler com você. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desaventuranças, que vos sobrevieram. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido como fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor, o Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aí, essa exortação é muito clara e também precisa para nós refletirmos no nosso tempo. As pessoas estão enriquecendo às custas da exploração, como ele disse aqui, em detrimento dos que trabalharam na colheita, passando necessidade. E o que nós temos feito como igreja? Como nós temos atuado? É importante, sim, nós entregarmos, atendermos aí com cestas básicas. Esse é um trabalho que a igreja já faz e precisa continuar fazendo, mas também nós precisamos atuar nessa linha profética de denunciar as injustiças, como o apóstolo o apóstolo Tiago está apontando para nós, os ricos retendo o salário daqueles que necessitavam de maior paga por aquilo que eles exercem. Missão social da igreja, portanto, é minorar ou diminuir as injustiças. Não podemos ficar sem perceber a quantidade de pessoas que sofrem à nossa volta. É preciso termos um olhar sensível. E aqui uma citação de Atos 3, quando Pedro e João estavam na porta do templo e observam ali uma pessoa com dificuldade. Eles tiveram um olhar sensível. A igreja precisa ter esse olhar sensível. Como igreja de Cristo, é preciso acreditar na transformação. Pois é, algo que por vezes nós esquecemos. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Efésios 4, 28. Essa é uma perspectiva que nós não podemos nos esquecer, que quando nós atuamos nesses contextos, de maneira profética, denunciando a injustiça, atendendo o necessitado, nós cremos que o Espírito Santo de Deus transforma. Aquele que roubava, já não roube mais, agora ele faz com o trabalho das suas próprias mãos. Para concluir a nossa conversa, Jesus em sua vida e pregação nos ensinou a compadecer, amar aqueles e aquelas que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Eu quero ler com você Mateus 25, 35, 40, que inclusive é o evangelho desse domingo para nós pensarmos. Diz assim a palavra do Senhor: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Amém por esta palavra. É um desafio para nós, como igreja, atendermos os necessitados, termos esse olhar sensível. Para isso também envolve uma atitude profética da igreja, denunciar as coisas erradas que estão acontecendo. Por vezes, até pensarmos se nós, como igreja, não estamos cometendo essas injustiças. Espero que seja uma boa reflexão para a tua vida, para a minha tem sido. A paz do Senhor, tenham todos um bom domingo, até o culto das 19 horas. Obrigado.